O ritual misterioso africano. Zangbetos são conhecidos como voodoos guardiões da noite. Isso acontece na religião Yoruba, que é a religião predominante do povo Ogu. A palavra Zangbeto significa homem da noite. O Zangbeto é uma espécie de culto religioso onde alguns espíritos ou almas incorporam uma armação de palha. E ao som dos tambores começam a dançar sozinhos. Muita pessoa acha que isso não é real, que não passa de uma farsa, que tem alguém debaixo daquela armação de palha fazendo os movimentos. Porém, existem vídeos onde essa palha fica até de cabeça para baixo, flutuando, e é perceptível que realmente não é uma pessoa lá dentro. Então muitos turistas começaram a ir para a África para filmar esse ritual e ter a certeza de que não era uma farsa. Os que mais se interessaram foram os ingleses e os franceses. De acordo com a magia africana, somente os sacerdotes poderosos possuem poderes para invocar esse voodoo. Os europeus também queriam praticar isso. Mas os africanos não quiseram contar o segredo. Dizem que aquilo é uma maneira de proteger a tribo deles. Fatos curiosos da Disney que se eu não te contasse, você jamais saberia. No filme Lilo e Stitch, a atriz que dubla a Lilo é a mesma que dubla a Samara. O filme animado mais caro de toda a Disney é o filme Enrolados. Foi gasto mais de 300 milhões de dólares para ser produzido. Todos os rugidos de leões em Rei Leão, na realidade, não são ruídos de leões, e sim de tigres. E para essa pequena cena de Frozen, foram mais de 132 horas de trabalho para realizar. É uma das animações mais complexas do mundo. Sabe por que o Wall-E tem esse nome? Seria uma abreviação para o nome Walter Elias, uma homenagem a Walt Disney. Episódios bizarros de Pica-Pau, parte 2. Pica-Pau foi considerado um dos desenhos que mais faz apologia ao diabo. Como, por exemplo, nesse episódio que Pica-Pau diz que ele é um diabo necessário. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Existe um outro episódio que chama Rei do Voodoo. E nesse episódio, o Zé Jacaré está fazendo magia negra pro Pica-Pau. O Rei do Voodoo. Big Big, Big Big. Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Ele fez um voodoo pro Pica-Pau. Existe um outro episódio que o Pica-Pau tá reclamando que tá cheio de conta pra pagar. E então aparece um duende pra ajudar ele, mas acaba dando tudo errado. E então o Pica-Pau manda ele pro inferno. E o diabo lá no inferno é o próprio Pica-Pau. Vá pro inferno! O episódio bizarro de Pica-Pau. Prestem atenção nessa cena. Bom, o Pica-Pau matou o Zeca Urubu. Podemos ver claramente que a alma do Zeca sai do corpo dele. Mas é agora que a coisa fica pior ainda. Vai subir? Vai descer! Agora prestem atenção na mão do Zeca Urubu que tá prestes a ir pro inferno. Ele faz o gesto dos chifres na mão. E depois o Pica-Pau acaba mandando ele para o inferno. E então o episódio acaba com o Pica-Pau dando muita risada da situação. A teoria bizarra sobre Coragem e o Cão Covarde. Coragem e o Cão Covarde não é um desenho tão inofensivo assim como você pensa. Não é apenas um desenho sobre um cachorro. Existem vários segredos e mensagens subliminares por trás do desenho. A teoria afirma que Muriel, Eustácio e Coragem moram na Área 51, como forma de um experimento do governo norte-americano. Alguns elementos que reforçam essa teoria é o fato de que a fazenda de Eustácio e Muriel ficar no meio de um deserto, bem semelhante ao da Área 51, que fica em Nevada. E o computador que o Coragem utiliza sempre tem as respostas para tudo. Isso porque tem conexão direta com os militares do país. Já os monstros são os alienígenas que estão presos na Área 51. E sem contar na visita constante de um militar misterioso. Teoria sobre os Flintstones. Você já parou para pensar que talvez o desenho dos Flintstones não se passa na pré-história? Isso porque tem algumas questões no desenho que faz a gente repensar sobre isso. Como, por exemplo, o fato deles celebrarem o Natal, ter conceitos de automóvel, televisão, dentre outras modernidades dos dias de hoje. Os Flintstones foi ao ar de 1960 até 1966. Bem no auge da Guerra Fria. A teoria afirma que um
nuclear entre os soviéticos e os estadunidenses foi o que gerou a cidade dos Flintstones, Bedrock. E que na verdade os Flintstones se passam no futuro devastado depois da guerra. Então eles estão recomeçando toda a vida com o melhor do nosso passado. Isso explica o fato das coisas modernas. A pseudotecnologia, entretenimento e religião é tudo que resta na memória deles de um mundo pós-apocalíptico. E os dinossauros são experimentos genéticos. Teoria bizarra sobre Pokémon. A teoria afirma que Ash está em coma desde o primeiro episódio de Pokémon, após sofrer um acidente de bicicleta enquanto fugia daqueles Sparrows. Desde então, todos os episódios do anime são sonhos reproduzidos pelo subconsciente de Ash. E é por isso que Ash nunca mudou no decorrer do anime. Sempre teve a mesma aparência, nunca envelhece e nunca faz aniversário. Sem contar que desde o primeiro episódio de Pokémon, Ash nunca mais foi visto andando de bicicleta. O motivo é porque ele teria criado uma fobia de bicicleta por conta do acidente. E nesse mundo de fantasia, ele optou por nunca mais chegar perto de uma bicicleta. Enquanto ele tá em coma, os médicos tratam ele com medicações muito fortes. E tudo que acontece no subconsciente dele são coisas que ele tem que superar na cabeça dele pra poder acordar do coma. E cada Pokémon representa uma coisa que ele tá trabalhando dentro dele mesmo. Efeito Mandela, parte 11. Efeito Mandela é uma memória falsa que nós temos. Quando a gente jura de pé junto que aquilo existe, mas nunca existiu. Como, por exemplo, o Tom de Tom e Jerry. A maioria das pessoas se lembra dele com os olhos brancos. Mas na verdade não, o olho dele sempre foi amarelo. Provavelmente você se lembra do Shrek 2, que a Fiona dá uma cabeçada no Encantado. Mas ela não dá uma cabeçada, ela dá um tapa na cara do Encantado. Agora, que cor você acha que era o Randall de Monstros S.A.? E inteiro roxo, certo? Não, ele é roxo e azul. Agora os Smurfs. Todo mundo se lembra dele com a calça inteira branca. Mas na verdade eles têm um furinho na calça para parecer o rabinho. Provavelmente você se lembra do Benny de Dora Aventureira. Todo mundo se lembra dele com uma argola no nariz, mas a real é que ele nunca teve argola no nariz. A teoria bizarra sobre Bob Esponja. Bob Esponja não é um desenho tão inofensivo assim como você pensa. Bom, esse daqui é o hambúrguer de Siri. E ele só pode ser encontrado na fena do biquíni do Siri Cascudo. Mas muitas pessoas se perguntam da onde vem a carne do hambúrguer. E o porquê que o Sr. Siriguejo mantém a fórmula secreta guardada às 7 chaves. Isso porque, assim como o nome, o hambúrguer é feito de Siri. O Sr. Siriguejo literalmente come os seus parentes, tornando ele um canibal, né? Já que ele come a mesma espécie que ele. Ele teria matado toda a sua família para poder fazer o hambúrguer de Siri. E é por esse motivo que ele é o único Siri da fenda do biquíni. A teoria de Moana. Existem muitas teorias de que ligam Moana com Lilo e Stitch. Reparem bem no David, de Lilo e Stitch. Reparem no colar que o David usa durante o filme. E agora reparem no cajado do Maui. O colar do David é exatamente igualzinho ao cajado do Maui. A teoria afirma que Maui foi viver na ilha onde Moana vivia. Mas ao passar do tempo, os habitantes da ilha foram morrendo. E Maui, por ser um semideus, é imortal. Séculos se passaram e aquela ilha se tornou o Havaí. E como os moradores do Havaí não acreditavam em semideuses, o Maui, com o poder de se transformar em qualquer animal, aprimorou seus poderes e se transformou em um humano. E então, ele acabou se transformando no David. Sem contar que a tatuagem que o David tem no braço é muito parecida com uma das tatuagens do Maui. A teoria de que Rainha Má e Mamãe Gothel é a mesma pessoa. O filme nos dá bastante indícios dessa teoria. Isso porque as duas se parecem muito fisicamente. E também as duas têm uma adaga bem similar. E a vestimenta é do mesmo estilo. As duas também têm obsessão por beleza. As duas histórias se passam na Alemanha. E no final de Branca de Neve, a rainha malvada cai, mas não sabemos se ela morreu ou não. A teoria afirma que ela conseguiu se salvar. E viveu por muitos anos graças à flor da juventude. E no final de Enrolados, Mamãe Gothel cai com a mesma capa que a rainha malvada. Até a mesma cor. Pois a história se repete. E em uma cena da torre, aparece a maçã na parede. Teoria sobre Divertidamente. A teoria afirma que na verdade Bing Bong é um dos monstros de Monstros S.A. Bing Bong aparenta fisicamente ser bem parecido com os monstros, já que uma parte dos monstros sempre são combinações de algum animal.
Por isso Bing Bong tem sua feição de algodão doce misturado com elementos de um gato elefante. Sem contar que as pernas do Bing Bong é idêntica às pernas do monstro George Sanderson em Monstros S.A. E como vimos no final de Monstros S.A., os monstros deixaram de assustar as crianças e começaram a gerar energia, fazendo eles darem risada. E é por isso que Bing Bong é um personagem muito feliz, porque ele nunca assusta Riley, sempre fazendo ela dar risada. E é por isso que Bing Bong sempre vive nas recordações de Riley. Todos pensavam que ele era um amigo imaginário desde a infância dela, mas não, a real é que ele existe e é o monstro George. O filme Monstros S.A. faz apologia ao adrenocrome. A teoria da conspiração afirma que essa substância é usada pelos artistas de Hollywood como forma de ter a juventude eterna, nunca envelhecer e ter sempre aparência de jovem. A teoria também afirma que essa substância fica no corpo de criança e que é retirado das crianças após elas sentir muito medo e desespero. E no filme Monstros S.A. é falado sobre isso de uma maneira bem subliminar. No filme, os monstros assustam as crianças até elas sentirem muito medo. E do medo dessas crianças, eles tiram uma substância para recarregar a energia. Puxa, eu tô ótimo hoje, mas